ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos ao Budocast. No episódio de hoje, estamos mais uma vez com o sensei Leonardo Sodré. Bem-vindo mais uma vez ao Budocast. Obrigado, Gustavo. É um prazer sempre estar aqui com você nesse canal que é excelente aqui nesse podcast, que é uma grande referência, acho que, para o Budô nacional. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre mais um mestre do Aikido, Aritoshi Murashige. Quem foi Aritoshi Murashige? Eu acho que o Aritoshi Murashige foi um personagem, né, um aikidoka muito importante. Ele foi um dos aikidokas vindos do judô, enviados, né, pelo Kano Sensei para praticar o aikido com o estilo sensei. E mais importante ainda para nós brasileiros, porque ele foi mestre do introdutor do aikido no Brasil, o Henshin Kawai Sensei. Então ele tem esse significado. E também dentro do universo do aikido, além de ele ter sido um dos mais importantes professores de Aikido, o filho dele e o neto dele praticam Aikido até hoje, então ele meio que deixou um legado, uma certa família real no Aikido que treina até hoje, e o filho dele já faleceu em 2013, mas o neto dele pratica até hoje, então tem essa imagem viva entre os Aikidokas e essa relação com o Brasil que é bem importante. Se a gente for começar, né, falando de onde ele nasceu, né, o que ele treinou. O Aritoshi Murashige, ele nasceu em 1895, na prefeitura de Yamaguchi. E aí o começo dele nas artes marciais, né, até tinha comentado com você em off já, né, eu cheguei a encontrar no site do Aikikai, da Aikikai de Myanmar, falando que em 1909, então ele teria com 13 anos, iniciado no Judô na Butokai. Mas o que geralmente se conta é que ele começou a prática do Kendo na Butokukai em Kyoto, né? Com 19 anos seria. E a Butokukai em Kyoto era um dos lugares mais importantes das artes marciais no Japão, né? A Butokukai, ela congregava diversos estilos de artes marciais, né? Dentro do guarda-chuva da Butokukai, se a gente pode falar assim. E o próprio Kendo, ele de certa maneira ele foi formulado na Butokukai, né? Muito do que se conhece de Kendo foi formulado na Butokukai. E especialmente se ele treinou na Butokukai de Kyoto, onde fica o Butokuden, né? O dojo principal ficava, né? E até hoje ainda existe, né? Então pode ser visitado, né? O dojo principal da Butokai, onde inclusive aconteceram muitos torneios que hoje o pessoal chama, né, de Kosen Judo, né? Então era um dojo muito importante já naquela época enfim, e era um centro realmente que juntava muita gente importante das artes marciais naquela época. Eu não sei se ele chegou a ter contato ou não com o judô nessa época, ao que consta ele começou a treinar judô já na Kodokan, quando ele se muda para Tóquio, mas caso ele tenha tido de fato, né, algum contato com o judô nessa época, ele provavelmente conheceu ali gente como Hajime Sogai, provavelmente, que era um dos instrutores, né, de judô da Butokukai. Até onde eu sei, que houve relatos diretamente do filho dele, né, o Moriko Murashige, que foi professor de Aikido, deu aulas muitos anos na San Diego Aikikai junto com o Chiba Sensei. Ele, aos 13 anos, começou Kendo, mas só aos 19 anos ele foi se integrar na Butokukai de Kyoto. E até onde eu sei, ele treinou Kendo na Butokukai em Kyoto. E aí sim, quando ele se muda para Tóquio, quando ele já tem 20 anos, então é 1915, que aí ele começa o judô na Kodokan. Então, o relato, né, é um relato oral, não tem documento nenhum, mas o relato que eu tenho é que ele inicia o judô diretamente na Kodokan, e que ele pratica Kendo na Butokukai em Kyoto, mas que ele inicia o Kendo aos 13 anos de idade, porém na região de Yamaguchi. É legal falar um pouco da província que ele nasce, porque ele nasce numa família de guerreiros, né, de samurais, porém que essa família foi muitos anos vassalos do clã Uchi, que eram os senhores feudais da região. Só que essa região depois foi dominada pelo clã Mori, e a família dele, essa família afugiçada, nunca serviu ao clã Mori. Então eles ficaram meio que ronins dentro daquele feudo, mas com status ainda de samurais. Então eles
tinham o status de samurais, mas eram mais pobres. E ele é o segundo filho homem da sucessão dessa família, então ele é adotado por uma outra família, que é os Murashige, e aí assume o nome que é conhecido até hoje, que é, né, o Aritoshi Murashige. Então tem isso que é um fato interessante, que é um costume da época, né? Já que ele não podia se suceder, ele era adotado por uma família que às vezes não tinha um sucessor. E aí ele, em 1913, inicia o Kendo, até onde eu sei. 1913 não, com 13 anos de idade ele inicia o Kendo, e depois, aos 19, ele vai para Botokukai, em Kyoto. Deve ter ficado muito pouco tempo, porque em 1915, ele já com 20 anos, ele se muda para Tóquio, e lá ele começa o judô na Kodokan. Imagino que seja uma época interessante na Kodokan, porque deveriam ter muitos bons professores. Você que é especialista pode até enumerar aí os professores que tinham lá naquela época, né? 1915 é mais ou menos a época que o Maeda chega ao Brasil, né? 1915 a gente já tá falando aí de caras como Kyuzo Mifune, Toku Sanpo, né? O Nagaoka provavelmente é um instrutor que ele deve ter conhecido, né, nessa época, né? Que eram pessoas muito importantes na Kodokan. E o próprio Nagaoka, por exemplo, ele foi professor na Daiichi Kotogako, e o Maeda foi auxiliar dele, né? Quando deu aula nessa escola, primeiro ano do Maeda lá dando aula no clube de judô da Daiichi Kotogako, ele foi auxiliar do Nagaoka, e depois o Maeda assumiu a função como professor, né? E só de ele ter conhecido, né, Mifune e Toku Sanpo, que talvez seriam os grandes nomes aí, como lutadores nessa época, né? Se a gente for falar de Kohaku Shiai, dos torneios que aconteceram nessa época, já é uma coisa sensacional, né? Porque o Mifune ficou conhecido como o deus do judô, e o Toku Sanpo igualmente era muito conhecido pela, vamos dizer assim, pela bravura dele, pela disposição dele de inclusive enfrentar pessoas de outros estilos de arte marcial. Se não me engano, a gente chegou a falar do Toku Sanpo, eu acho que foi no Budocast sobre o Minoru Mochizuki, né? Que ele chegou a treinar no dojo do Toku Sanpo, e eu não lembro se a gente chegou a comentar isso, mas o Toku Sanpo, ele chegou a ser, conta-se, né, que ele chegou a ser expulso da Kodokan num evento em que atracou um navio da Marinha Brasileira no Japão. Chamaram, né, pediram alguém que fosse lá demonstrar o judô, né, e ele lutando contra alguns marinheiros brasileiros lá, ele acabou machucando vários deles lá, e isso acabou sendo, entre aspas, um incidente internacional, e isso acabou, vamos dizer assim, causando a expulsão dele da Kodokan por algum tempo, né? Mas é uma época muito interessante da Kodokan, já com um dojo bastante grande, com muita gente treinando, né? Eu não imagino que ele tenha treinado nessa época diretamente com o Jigoro Kano, ainda que, claro, deve tê-lo conhecido, como a gente vai ver, ele fez parte da Kobudoken Kyukai, mas é um período que o sensei Jigoro Kano já não tinha costume, né, de ensinar assim vamos dizer, no cotidiano da Kodokan. Eu lembro que a gente comentou assim, do Toku Sanpo e do próprio Mifune Sensei no podcast que a gente fez sobre o Minoru Mochizuki Sensei. Tanto o Toku Sanpo quanto o Mifune Sensei foram instrutores, né, do Mochizuki. Nos relatos que eu tenho sobre o Murashige Sensei, ninguém fala desses professores. A maioria fala que ele era aluno do Kano Sensei, mas deveria ser aquela coisa, né? Tipo, o Kano Sensei era a figura central, mas provavelmente não deveria ter tantas aulas diretas ou sequer ter aula direta com ele. Mas eu já ouvi relatos que nessa época que ele estava na Kodokan, logo no início, os segundos relatos que eu vi, o Kano Sensei fala para ele que ele era muito frágil, muito pequeno, porque o Murashige Sensei ele era de uma estatura bem baixa e muito magrinho, e fala para ele que seria interessante ele treinar outros estilos de Jujutsu, e aí ele se envolve com aquele Sekigushiryu Jujutsu, que é um estilo interessante, que tem muita coisa de Bukitori, né, desarme de armas, e e muitas coisas até inclusive similares com o Aikido, e ele também pratica esse estilo nessa época que ele está em Tóquio, pratica por uns 3 anos essa arte, até onde eu sei. E no caso do Toku Sanpo também é interessante, porque além desse incidente com os brasileiros, o Toku Sanpo teve uma relação também com o Gel Omori, né, Gel Omori, não sei como fala ele, que também teve a ver com a formação do jiu-jitsu brasileiro. O Geo Omori, ele conta, né, que foi colega de treino do Toku Sanpo, ou algo nessa linha, né, que os dois teriam sido alunos do Tokugoro Ito, né, que também é um personagem muito conhecido do judô, né, principalmente falando desses personagens, desses professores de judô que saíram do Japão e acabando e viajaram pelo mundo, né, participando de desafios entre estilos, numa época em que não existiam
competições de judô ao redor do mundo, né? Então eles acabavam tendo que fazer essas demonstrações com lutadores de wrestling, né? Seja catch, wrestling, enfim, ou até boxeadores, né? E acabou sendo uma tradição que, de certa maneira, chegou ao Brasil, né? O próprio Geomori, ele ficou muito conhecido a partir de 1928, através das lutas de desafio que ele começou a fazer, né? Então aí ele surge no cenário nacional, aqui no Brasil, com essas lutas de desafio. É interessante falar do Sekiguchi Ryu, que é um estilo que, segundo um pesquisador que tem um trabalho muito interessante falando sobre Jujutsu, que ele diz que o termo Jujutsu teria surgido da criação do estilo Sekiguchi Ryu Jujutsu, né? Até porque, se a gente for pegar hoje, né, considera-se, regra geral, o Takenouchi Ryu como o estilo mais antigo de Jujutsu. Mas, na época da criação do Takenouchi Ryu, em vez de usar o termo Jujutsu, se falava assim o nome da escola, né? Takenouchi Ryu Torite Koshinomawari Kobusoku. Então ainda não tinha o nome Jujutsu, em tese. Segundo essa teoria, né? E aí o nome Jujutsu só teria vindo com Sekiguchi Ryu, que aí o termo acaba se popularizando de tal forma que o próprio Takenouchi Ryu, que veio antes, começa a integrar, vamos dizer, essa categoria de estilos de escolas, né, que se enquadravam no que foi definido como Jujutsu. Além disso, o Sekiguchi Ryu, ele influencia a origem do Yoshin Ryu Jujutsu, que por sua vez dá origem, ou influencia, né, a origem do Shin no Shintoryu Jujutsu. E aí tanto o Yoshin Ryu como o Shin no Shintoryu dão origem ao Tenjin Shinryu Jujutsu, que é uma das duas artes aí que formaram a base do Kodokan Judo, né? Então é um estilo, o Sekiguchi Ryu é um estilo antigo e era um estilo, assim, bastante, de certa maneira, né? Era um estilo bem forte para sua época, que acabou influenciando a criação de outras escolas posteriores, né? Até, inclusive, influenciando de maneira indireta, que seja, o Tenjin Shinryu Jujutsu, que é uma das escolas que deu origem ao próprio Judo da Kodokan. Sim, e o fundador do Aikido treinou por um pequeno período de tempo Tenshin Shinryu Jujutsu, e também há relatos, né, que como ele tinha uma conexão muito forte com a família Cook, que era uma família que absorveu o estilo, eles tinham um estilo de arte marcial deles específica, mas com o decorrer dos anos, a parte de Jujutsu deles virou o Yoshin-ryu. E muita gente, quando pega vídeos, né, no caso da família Cook, era o Takagi Yoshin-ryu Jujutsu. Se você botar esses vídeos, alguém pegar para assistir esses vídeos, vai achar que às vezes é muito parecido com o Aikido. E aí muitos historiadores falam que provavelmente o Fundador do Aikido treinou, por ele ter essa conexão com a família Cook, treinou muitos anos informalmente esse estilo, né, o Yoshin-ryu. E que há pessoas que falam que isso foi uma grande influência no Aikido. É difícil dizer, o fato é que ele treinou realmente por um breve período de tempo, também tem Shinryu Jujutsu, e que sim, os movimentos são bem parecidos, né, com coisas do Aikido. E se você pegar o Sekiguchi Ryu, tem muitas coisas muito parecidas com o próprio Aikido. Ele passa a treinar na Kodokan, né, como você falou, e aí ele passa a fazer parte da Kobudoken Kyukai, né, e aí ele segue um caminho meio que parecido, ou mais ou menos o mesmo caminho do Mochizuki Sensei, que a gente já comentou de outra vez, né? Sim, ele a partir da década de 20, quando ele já tinha uns seus 25 anos, ele começa a treinar cada vez mais outras artes, ele começa a praticar Yari, né, que é a lança, começa a praticar Naginata, e vai se especializando nesses estilos, né, e tanto que já em 1925, dizem que ele recebeu o 4º Dan de Judô, e que também ele já atinge já uma série de graus avançados em Yari e Naginata. E em 1927, quando inaugura, né, esse Kobudoken Kyukai, ele é uma das pessoas que está nesse grupo. E lá ele pratica Tenshin Shoden Katori Shintoryu, que era uma das principais artes estudadas nesse grupo, que é considerado o estilo mais antigo, né, de Kenjutsu japonês, e também pratica com o Nakayama Sensei, Hakudo Nakayama Sensei, que foi o pai do moderno Iaido. Ele pratica o Muso Shinden-ryu Iaijutsu, do qual ele se especializa, vira o estilo dele de Iai, e pratica com o Takashi Shimizu o Shindo Muso-ryu Jojutsu, que é o estilo de Jo, que também ele mantém essa prática do Jojutsu até o decorrer do fim da vida dele. E aí, quando o Jigoro Kano conhece o fundador do Aikido, como a gente já contou naquele episódio sobre o Mochizuki Sensei, ele recomenda, ele convida o fundador do Aikido para dar aulas na Kodokan, mas o fundador do Aikido declina, e aí então o Kano Sensei pergunta se ele poderia mandar então os alunos dele para treinar com o fundador do Aikido, no qual o fundador do Aikido aceita, e
E aí vão 3 alunos, né, na verdade, que é o Jiro Takeda, o Aritoshi Murashige e o Minoru Mochizuki. E depois, posteriormente, vai o quarto, que é o Yoshio Sugino. Todos esses 4 alunos eram pagos pela Kodokan para treinar lá no Kobukan, no dojo do Ueshiba Sensei. E logo que o Murashige Sensei chega e o Mochizuki Sensei chegam, né, no final de 1930, eles já acabam virando utideshes do Fundador Aikido. Logo que o Fundador Aikido abre em 1931 o Kobukan, que é o dojo que até hoje é o Hombu Dojo. O Hombu Dojo fica no mesmo local do dojo que era o Kobukan Dojo. E aí eles viram já os primeiros utideshes formais, né, do fundador do Aikido, junto com o Noriaki Inoue Sensei. E ele segue muito parecidos os passos do Mochizuki Sensei, só que o Mochizuki Sensei ele meio que nunca abandonou o ensino e até mesmo a prática das outras artes, né? No caso das outras artes, não, no caso do judô. O Murashige Sensei, quando ele encontra o Fundador Aikido, ele meio que se torna meio devoto ali do Fundador Aikido, tanto que ele acaba se convertendo, né, para a religião do fundador, ao Omoto, o que é uma coisa bem rara, porque ou o aluno do Fundador Aikido eram já ligados ao Omoto, né, eram omotanos, ou não eram e não tinham o menor interesse em virar omotanos, até porque na época que o Murashige Sensei se converte para Omoto, a Omoto não era uma religião muito bem vista dentro do governo imperial japonês. E aí ele se converte e segue a Omoto até o fim da vida dele com o Fundador Aikido e segue praticando o Aikido e meio que representando formalmente o Aikido nos locais que ele ensina. Ao contrário um pouco do Mochizuki Sensei, que continuava com Judô, continuava com Aikido e Karatê e vai misturando tudo. Então ele treinou muitas coisas assim como o Mochizuki Sensei, mas no final meio que ele fica especificamente lecionando somente Aikido. E a partir desse momento, tem um fato que eu até encontrei, falando dessa época, né, dessa questão dele ter se convertido ao Motokyo, e que fala em que ele participava das atividades da Budo Senyokai. O que seria a Budo Senyokai? É alguma instituição que tinha relação com o Motokyo? Sim, sim. A Budo Senyokai era um grupo, era um grupo de ensino de artes marciais dentro da Omoto. Isso, inclusive, gerou muita polêmica na época, porque a Omoto era considerada uma seita subversiva para o governo imperial japonês. Eles pregavam coisas que não eram muito bem vistas, né, pelo Império. Com essa criação de um grupo de artes marciais, meio que dá um indício como se eles estavam criando um grupo paramilitar. E isso leva, por causa desse grupo, é uma das razões que leva a ter o segundo incidente Omoto, a segunda supressão Omoto, que o governo imperial pega e destrói todos os centros, né, de culto da Omoto e prende os principais líderes, inclusive o Fundador Aikido era para ficar preso, só que o Fundador Aikido ele dava aula tanto para os representantes do governo imperial, para o exército, marinha, polícia, e dava aula para a nobreza. E aí essa turma meio que esconde o Fundador Aikido, e aí os outros líderes são presos. Então a Budo Senyokai ela era esse grupo que meio que liderado pelo Fundador Aikido ensinava artes marciais voltadas para os membros da seita. E ele, por ter se convertido ao Omoto, junto com o Fundador Aikido e junto com o Noriaki Inoue, que também era outro praticante de Aikido, mestre Aikido, que era omotano, eles se tornam os 3 principais instrutores da Budo Senyokai. Inclusive, ele, junto com o Inoue Sensei, eles são os principais professores de um dojo que chamava Takeda Dojo em Hyogo, que era, fora a Kobukan Dojo do Fundador Aikido, era o segundo dojo principal do Aikido na época. Era a Kobukan em Tóquio e o Takeda Dojo em Hyogo. E tinha até, conta-se dentro da Aikido, que tinha até uma certa rivalidade, porque eram 2 grandes dojos e os alunos, quando se encontravam, todo mundo queria mostrar que aquele dojo era um pouco melhor que o outro. E aí, em 1940, ele chega ao 7º Dan em Aikido, né? E aí ele meio que, assim como muita gente, né, ele foi convidado entre aspas, né, ele foi chamado para fazer parte do exército japonês durante a guerra, né? Como é que foi esse momento aí? Porque ele só volta, a sua graduação dele seguinte, né, o 8º Dan só vem depois do fim, né, ali do conflito, né? Na verdade, ele acho que quando a gente pesquisa aí pelas internets, fala que é 1940, mas ele foi graduado no Kagami Biraki, né, no evento, em 1941, na recém-criada, logo que foi criada a Kobukai. Ele está na primeira graduação formal da Kobukai como 7º Dan. E aí ele é enviado para a Manchúria. Ele, na verdade, se não me engano, ele já estava na Manchúria,
nessa época, dando aulas, né? Vários alunos do fundador Aikido foram enviados para a Manchúria. Ele, o Tomiki Sensei, e aí ele fica lá na Manchúria ensinando Aikido. E aí quando eclode, né? Tem a eclosão da Segunda Guerra, ele é chamado lá pelo exército, né? Para ficar membros da... Enfim, tem o alistamento dele e ele tem uma função que é bem polêmica. Ele vira carrasco, né, nos campos de concentração, ele decapitava as pessoas. E ele ganha essa alcunha, né, do Murashige, o Kubikiri, né, o decapitador. E essa fama fica muito forte nele. Inclusive, eu depois conheci muitos mestres de Aikido que começaram Aikido no pós-guerra, já em 1950, 1960 1950, e falam que quando viam o Murashige no Hombu Dojo, diz que o clima sempre era tenso, porque ele carregava uma aura pesada, né? E ele mesmo fala que contava na época para as pessoas que o fato dele ter sido decapitador, ele carregava um karma maligno e que quando ele morresse, o corpo dele estaria separado das mãos. E isso foi, de certa forma, real. Quando ele morreu no acidente de carro e aconteceu justamente isso. O acidente de carro decepou as mãos dele. Ele morreu com o corpo separado da mão. E é um relato, na verdade, que foi muito do Japão na Segunda Guerra, né? O Japão foi um país que cometeu grandes atrocidades na Segunda Guerra e ele era uma representação viva, né? Porque ele trabalhou num campo de concentração na Manchúria como carrasco, né? Decapitando os prisioneiros. Aí, em 1948, quando tem a Segunda Guerra, em 1948, quando o Aikido é permitido voltar à prática do Aikido, ele imediatamente recebe o 8º Dan de Aikido, já pela recém-criada Fundação Aikikai, né, que até hoje é a fundação que representa o Aikido. Antes era Kobukai, e aí no pós-guerra muda para Aikikai, e aí a Aikikai concede a ele o 8º Dan, e aí em 1948 ele volta, né, da Manchúria e vai ensinar na cidade natal dele, que é Yamaguchi-ken, a província de Yamaguchi, a prefeitura de Yamaguchi. E aí ele fica lá até ele ser enviado em 1953 num programa de compensação cultural pelos danos do que o Japão fez na Segunda Guerra no Sudeste Asiático. Ele é enviado como um certo adido cultural para ensinar Aikido na Academia de Polícia de Burma e para a Universidade de Burma, que é a atual Mianmar. E aí inicia-se um novo capítulo, acho que na vida dele, né? Que ele passa 2 anos ensinando Aikido em Burma e que se torna, porque foi mais ou menos na mesma época que tanto o Tomiki chegou aí um pouco para os Estados Unidos e o Mochizuki chega aí para a França. Então é na mesma época que começa uma certa internacionalização do Aikido e ele tem uma internacionalização formal, né? Porque ele foi realmente para ensinar Aikido nessa região. E é ele que inicia, né, a expansão do Aikido no Sudeste Asiático. Então ele, de certa maneira, ele foi o introdutor do Aikido em Mianmar? Ou não? Ele foi introdutor do Aikido em Mianmar, morou lá ensinando por 2 anos, aí ele volta em 1955, volta para Yamaguchi, mas ele continua indo para Mianmar constantemente até 1959, por isso que tem muita gente que fala que ele ficou 6 anos lá, mas na verdade ele ficou só 2 anos morando, depois ele volta para o Japão para morar em Yamaguchi de novo, reabre o dojo dele lá, e aí ele ia em primeiros pequenos períodos do ano ensinar em Mianmar. E depois, em 1958, ele manda talvez o que seja um dos mais importantes mestres do Aikido, e na época era o grande talento lá do Hombu Dojo, que era o Seigo Yamaguchi Sensei, que ele manda, o Yamaguchi Sensei também mora em Mianmar, meio que sucedendo o trabalho dele, fica 3 anos em Mianmar, de 1958 até 1961, ensinando na região, a pedido, né, do próprio Murashige Sensei. Bom, e aí ele retorna para o Japão, ele fica então esse tempo todo em Yamaguchi-ken. E aí ele deveria visitar o Hombu Dojo de tempos em tempos, né, eu imagino. E aí ele chega à graduação de nono Dan, em 1960, é isso. E que desse período deveriam ter poucas pessoas graduadas a nono Dan ainda, ou não? Não, ele é o primeiro nono Dan a ser graduado. Ele, na verdade, foi junto com o Tohei Sensei, então os dois são os primeiros nono Dans a serem graduados no Aikido. Nesse período também tem uma certa conotação política, porque foi logo depois o Tomiki Sensei foi o primeiro 8º Dan. E, se não me engano, foi mais ou menos, a gente fala no episódio do Tomiki Sensei, por volta de 1957 ou 8, o Tomiki Sensei começa a desenvolver
o Aikido competitivo a pedido da própria Universidade de Waseda. Não era tanto, né, uma ideia inicial do Tomiki Sensei. Era para ele implementar o Aikido como clube formal na Universidade de Waseda, teria que ter competição. E aí, com isso, gera um atrito grande. Muita gente, o Fallen Aikido gostava muito do Tomiki Sensei e muitos alunos, aquela cúpulazinha deveria ter um certo ciúmes. E aí isso foi a porta para, né, para separar os dois, para gerar o atrito entre os dois. E aí, na sequência, quando tem essa graduação, então o Murashige Sensei se torna o primeiro nono Dan, em 1960, junto com o Tohei Sensei, que era um dos principais instrutores do Hombu Dojo na época. E nesse período, né, que ele está em 1955 a 1961, que ele fica até em Yamaguchi, ele ensina o Henshin Kawai Sensei, que foi o introdutor do Aikido no Brasil. Ele foi um dos professores do Kawai Sensei, que nasceu na região de Yamaguchi e acaba treinando com o Murashige Sensei o Aikido. E aí ele vai para Bélgica já nos anos 60, né? Início dos anos 60. Aí ele já está com 65, 66 anos mais ou menos, né? E ele vai, pelo que eu entendo, né, como um convidado, enfim, através de um conhecido do sensei Morihei Ueshiba, que foi o fundador da macrobiótica. Sim, o Murashige Sensei, ele também tinha conexões com diversas práticas de medicina oriental, acupuntura, shiatsu, tanto que isso acaba tendo uma relação muito forte no Aikido brasileiro, que o Kawai Sensei também era médico de medicina oriental, era acupunturista e aplicava shiatsu, e todo mundo que o Kawai Sensei vai ensinando aprendeu shiatsu, acupuntura e Aikido, né? Quem foram alunos bem próximos dele. Meu mestre Ono Sensei incluso, e aí também na minha formação eu tive que aprender shiatsu e acupuntura, porque era uma conexão bem forte, e essa conexão vinha já lá do Japão, porque todo mundo da região de Yamaguchi, que vinha da linha do Murashige Sensei, praticava já, né, essa medicina oriental juntamente com o Aikido. E uma das práticas que ele fazia, ele era da macrobiótica. Então, o próprio Yukikazu Sakurasawa, né, que é conhecido aqui no Ocidente como George Osawa, ele foi o reformulador da macrobiótica moderna, fundador da macrobiótica moderna japonesa, e ele era muito próximo do próprio Murashige Sensei e muito, muito próximo do fundador do Aikido. E a pedido dele, ou com uma conexão dele, ele pede para que o Falun Aikido enviasse um representante para a Europa. E o Falun Aikido, por saber que ele tinha essa conexão, né, que o Murashige Sensei tinha essa conexão com a macrobiótica, que inclusive era essa conexão com a macrobiótica que fazia o Murashige Sensei ter a conexão com o Seigo Yamaguchi, não confundir com a prefeitura de Yamaguchi, o mestre Aikido Seigo Yamaguchi Sensei, que também era ligado à macrobiótica, e aí o Falun Aikido pede para o Murashige Sensei representá-lo na Europa. E aí o Murashige Sensei, em 1961, se muda para Ghent, na Bélgica. Mas ele fica pouco tempo lá, porque daí o pessoal descobre que tem um Dan de Aikido na região, e o convida para ir direto para Bruxelas. Então, aí, na sequência, ele já fica tipo, algum tempinho em Ghent e já muda para Bruxelas, que é onde ele fica até ele vir a falecer 3 anos depois, né, em 1964. E na época que ele estava na Bélgica, o Kawai Sensei visita ele na Europa, e o Murashige Sensei teve um irmão que se mudou para o Brasil. E aí o Murashige Sensei fala, olha, não fica aqui na Europa, vai para o Brasil, né? O Brasil, naquela época, estava crescendo muito, muitos imigrantes japoneses vieram para cá e continuavam vindo, e aí ele recomenda o Kawai Sensei para ir para o Brasil e fala para ele, você vai para o Brasil e vai divulgar o Aikido. E aí é com isso que o Kawai Sensei acaba vindo para o Brasil, e pela recomendação do Murashige Sensei, o Kawai Sensei vira o representante oficial, né, da Aikikai no Brasil por muitos e muitos anos. Ele era o único representante oficial, né, que tinha lá a representação oficial da Aikikai aqui no Brasil. E ele que introduz o Aikido aqui no Brasil, em São Paulo e todo o país. Ao mesmo tempo, na mesma época, chega um outro professor no Rio de Janeiro, né? Mas o Kawai Sensei que acabou ficando até o fim da vida dele conectado aí formalmente com o Aikido, e ele que tinha essa representação oficial. Então, todo mundo dá a ele como se fosse o pai do Aikido brasileiro. É interessante que, não sei aqui em São Paulo, né, mas no Rio de Janeiro pelo menos, né, a introdução do Aikido
ela se dá muito também dentro das próprias academias de judô, né? Então, lembrando aí também até a relação de vários desses professores, né? Vários desses senseis de Aikido, muitos deles tiveram essa relação com o judô lá no passado, né? E aí também, né, é interessante, né, notar de certa maneira, essa relação que o próprio Aikido teve com o judô quando chega ao Brasil, né, pelo menos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai o Nakatani Sensei para o Rio de Janeiro e muitos praticantes de judô acabam indo treinar Aikido, inclusive, né, o próprio famoso o Meiji Sensei que treinou com o Kimura no Japão, e no Japão o Meiji treinou no Hombu Dojo Aikido, e aí ele continuou com o próprio Nakatani Sensei aqui no Brasil por um tempo. E em São Paulo também. O Medic também foi aluno da Academia Gracie por um tempo, né? É interessante, né? E ele foi talvez aí um dos maiores técnicos, né, de judô aí do Brasil, formou muita gente boa e era muito famoso aí pela qualidade técnica dele. E aqui em São Paulo não foi diferente. Na primeira demonstração do Kawai Sensei em São Paulo, ele usa como que um praticante de judô da Academia Ono. E o meu mestre, né, o Ono Sensei, que foi o primeiro aluno do Kawai Sensei, ele era um praticante de judô da academia do Kurachi Sensei. Ele já era segundo dan de judô do Kurachi Sensei, e ao ver o Aikido ele vai e se inscreve lá com o Kawai Sensei. Então, ou seja, também porque os primeiros alunos, né, e o primeiro aluno do Kawai Sensei foi o Ono Sensei, ele era um judoca. Então o Aikido no mundo, né, a expansão do Aikido no mundo e de muitas artes marciais japonesas se deve, na verdade, à expansão do judô. E o judô, graças, né, sempre recebeu muito bem essa coisa das artes marciais japonesas. Ele foi um grande embaixador de várias artes. E o Aikido bebeu muito dessas portas que o judô abriu no mundo inteiro. Na Europa, a grande maioria dos praticantes de Aikido, das primeiras levas, eram judocas. No Brasil não foi diferente, nos Estados Unidos não foi diferente, desde os primórdios, né? E, inclusive até os grandes mestres do Aikido iniciais eram judocas, né? O Tomiki e depois esses mestres que foram enviados pela Kodokan, né? O Murashige, Mochizuki e o Sugino, que foram enviados, foram importantes mestres de Aikido e todos vindos do judô. E alguns que não vieram formalmente da Kodokan como esse, mas próprio Shioda Sensei, que virou muito famoso no Aikido, era judoca. O Tohei Sensei, que a gente cita aqui, ele foi um judoca. A maioria dos praticantes de Aikido treinaram judô por muitos anos, dos antigos, né? Agora, infelizmente, então, né, Murashige Sensei faleceu, eu diria que pouco tempo, né, depois que ele chegou na Bélgica, né? Ele faleceu com 69 anos, em 1964, né? Então ali, uns 4 anos mais ou menos depois que ele tinha chegado lá. Mas como você tinha comentado, né, ele deixou, os descendentes dele continuaram, né, divulgando o Aikido, né? Eles começaram, né, o filho dele, o neto dele, né, continuaram, né, trilhando o caminho do Aikido. Eles continuaram esse caminho dele, foi lá na Bélgica mesmo? Como é que você sabe mais ou menos como é que isso aconteceu? Sim, é bem interessante, porque o filho dele treina com ele em Yamaguchi. Em Yamaguchi, na prefeitura de Yamaguchi. Quando ele vai para a Bélgica, ele vai sem os filhos. Os filhos ficam no Japão. E aí o filho dele, quando ele vai para a Bélgica, o filho dele vai e fica treinando em Tóquio, com o fundador do Aikido e, na verdade, né, com os instrutores do Hombu Dojo, que era mais ou menos parecido com o Kodokan, ou seja, o fundador do Aikido, ele era a figura central, mas quem dava a maioria das aulas eram os instrutores lá do Hombu Dojo. O Aikido dava aula também, mas não era o instrutor que estava ali no dia a dia ensinando como pega, como faz, né? Isso era muito mais o filho do fundador do Aikido, do Shikishimaru Ueshiba, o próprio Yamaguchi Sensei, que nessa época estava voltando. Inclusive, o filho dele me relatou que quando ele vai para a Bélgica, o Aritoshi Murashige, né, o pai, e o filho dele está indo para Tóquio, ele fala, olha, treina muito com o Yamaguchi Sensei, porque o Yamaguchi Sensei que é o grande talento. Então o filho dele já nessa época já se aproxima muito do Yamaguchi Sensei. E aí o filho fica treinando em Tóquio até que, se eu não me engano, em 1966, eu acho, ou 65, o filho se muda para os Estados Unidos. E aí ele ajuda, primeiramente, o Yamada Sensei em Nova York, a dar aula com ele em Nova York, e depois ele se muda para a Califórnia, e aí nos anos 80 ele dá aula no dojo do Chiba Sensei até quase o final da vida dele, porque no final da vida dele ele vai para um outro dojo que chama Jiai Aikido, e é onde ele acaba falecendo. E o Murashige Sensei, os principais alunos dele, né, que chegaram até o 8º grau,
foram o Kawai Sensei, Renshin Kawai Sensei, que foi introdutor do Aikido no Brasil, e o Etsuya Nakamura Sensei, que também veio para o Brasil na comemoração de 40 anos do Aikido no Brasil, em 2003. O Kawai Sensei convida, né, o senpai dele, o Etsuya Nakamura Sensei, e aí ele dá um seminário aqui no Brasil. Então foram os dois que chegaram ao 8º Dan, foram o Kawai Sensei e o Nakamura Sensei. O filho do Aritoshi Murashige morreu como o 7º Dan de Aikido, e o neto dele, o Teru Murashige, ele chega a ser o Tideshi no Hombu Dojo. Ele mora no Hombu Dojo nos anos 2000, de 2000 a 2003 ele morou no Hombu Dojo, fica uns anos treinando, mas ele acaba não virando instrutor profissional de Aikido. Ele dá aulas aí hoje na Califórnia, mas não é profissional, né, só de Aikido. Sensei Leonardo, mais alguma coisa que a gente pode adicionar nesse bate-papo sobre a vida de Murashige Sensei? Eu acho que tem só esse fato curioso, né, que ele relatava aí para várias pessoas que eu já falei aqui, que como ele decapitou muita gente aí nos campos de concentração japoneses, ele falava que quando ele morresse, ele ia morrer com o corpo separado da mão, e que foi realmente o que aconteceu. Quando ele sofreu esse acidente de carro, ele tem as mãos decepadas e ele realmente acabou acontecendo como a imagem do sonho. Pode ser uma coincidência ou não sei como funciona isso, eu não sou alguém muito ligado em previsões nessas situações, mas de certa maneira é interessante, é um fato curioso, fica cada um aí achar o que isso significa. E no mais é que foi principalmente, né, que é um professor que a comunidade do Aikido às vezes esquece, não tem essa cultura de estudar, né, os diversos mestres que ajudaram na divulgação do Aikido, e ele foi uma grande e importante figura no Aikido para o mundo e principalmente para o Aikido brasileiro. Tanto que ele foi o primeiro nono Dan de Aikido, junto com o Torrei Sensei, e foi o responsável indireto, né, pela introdução do Aikido no Brasil. Sensei, muito obrigado por ter participado de mais um Budocast e ter compartilhado aí com a gente todo esse seu conhecimento aí sobre a história do Aikido. Eu que agradeço profundamente, né, você dar esse espaço para a gente poder falar do Aikido e gerar essa cultura, né, dentro do Aikido, de conhecer os mestres e os nomes que fizeram parte da nossa arte. E também é um meio de chegar aí para pessoas que não treinam Aikido, conhecer um pouco da riqueza, né, que tem a arte da qual eu pratico. E recomendar aí a todos vocês, né? Imagino que muitos que estejam ouvindo a gente são aikidokas, mas que vocês também ouçam os outros episódios do seu podcast, do Budocast, porque é algo de uma qualidade que não tem dentro do universo do Budô no mundo, e nós, de língua portuguesa, temos essa vantagem de ter você, que é um grande pesquisador, soltando esses conteúdos, né, com uma pesquisa profunda e de alta qualidade. Então é raro a gente ter isso em português, então que aproveitem bastante. Bom, chegamos ao final de mais um Budocast, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e qualquer coisa pode mandar também um e-mail para budocast@gmail.com. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.